Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, nosso quarto dia de aula de Teologia Sistemática 3, Cristologia e Soteriologia. Bom, agora aqui no nosso segundo módulo, para a gente terminar essa parte da expiação, eu queria gastar um período debatendo o que o Gruden fala no seu material, no livro-texto, como expiação limitada e expiação ou redenção geral ou ilimitada. Vocês leram essa parte e vocês conhecem sobre esse assunto ou não? Que seria essas expressões? A obra de redenção ou a obra de expiação, ela se torna ou limitada, ou seja, ela é para alguns, enquanto outros vão dizer que essa obra da expiação é para todos. É universal, salvação universal. Exatamente, salvação. Ela é geral. Então, quando a gente abre esses leques, quando você trabalha dentro da expiação limitada, você está dizendo o seguinte, que essa obra, ela teve o poder para todos, mas ela atingirá apenas alguns. E esses alguns que serão salvos, ou expiados, ou justificados, ou reconciliados. Quando nós trabalhamos dentro da expiação geral, ou da redenção geral, ou dessa expiação ilimitada, a obra é para todos e vai atingir todos. E aí, dentro dessa ideia, nascem aquilo que chamamos de universalismo. Ou, também, como eu até publiquei hoje para vocês, um artigo, que seria o artigo do aniquilacionismo, dando uma ideia do seguinte, essa ideia do inferno, propriamente dito. Será que realmente o inferno ele existe como é pregado por alguns? Ou será que essa é uma ideia apenas de alguns grupos e etc. e tal? Então, o que vocês acham sobre essa questão? Eu não sei se vocês já leram essa parte, eu espero que sim, mas eu gostaria de gastar um tempo aqui, porque o Gruden, logo depois que ele conclui aquela questão do credo apostólico, que inclusive está na página 496, podem ver que na aula anterior nós debatemos sobre o credo apostólico. Então, a conclusão a respeito do credo apostólico e da questão da possível descida de Cristo ao inferno. E aí ele conclui no último parágrafo, a respeito da questão doutrinária, se Cristo desceu ao inferno após a morte, a resposta, com base em algumas passagens das Escrituras, parece ser clara, não. Essa é a posição do Gruden. Para ele é não. Então, joia. Então, ele faz aqui, ele dá a resposta dele e ele conclui com essa ideia. Aí vem a amplitude agora da expiação. E dentro da amplitude da expiação, vai ter essas ideias, onde a ideia reformada é apresentada e outras ideias. E por que eu estou falando isso, irmãos? Vocês já ouviram falar sobre John Stott, um grande pastor anglicano, que ele, inclusive, só para vocês terem uma ideia, Billy Graham tinha e tecia grandes elogios de John Stott. Então, vocês já leram alguma obra de Stott? Já participaram de alguns... viram, né? Ou melhor dizendo, alguns vídeos? Ou já li alguma coisa dele. Já vi também alguns vídeos. E o que vocês acharam do material de Stott? Do que vocês leram e aprenderam? Eu li o livro, mas não li muitas obras dele. Conheço mais o nome também. Certo. Um livro, parece. Eu estou com um material aqui chamado Cristianismo Básico. Esse Cristianismo Básico é de John Stott. Eu só vou ler para vocês, no capítulo 7, as primeiras linhas. O cristianismo é uma religião de resgate. Ponto. Ele declara que Deus tomou a iniciativa através de Jesus Cristo de libertar-nos dos nossos pecados. Esse é o tema central da Bíblia.
e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Mais especificamente, uma vez que o pecado acarreta 3 consequências principais, a salvação inclui a libertação de todas elas. Através de Jesus Cristo, podemos ser resgatados do exílio e reconciliados com Deus. Podemos nascer de novo, receber uma nova natureza, nos tornarmos de nossa escravidão, nos libertarmos de nossa escravidão moral, e podemos ter as velhas desavenças substituídas por uma comunhão de amor. O primeiro aspecto da salvação, a reconciliação com Deus, Cristo tornou possível por meio do seu sofrimento e morte. O segundo, a libertação da escravidão do pecado por meio do seu Espírito. E o terceiro, a restauração dos relacionamentos por meio da edificação de sua igreja. Neste capítulo iremos abordar o primeiro aspecto e, no próximo, nos ocuparemos do segundo e do terceiro. O que vocês acharam dessas palavras de Stott? Geniais, não? Maravilhosas. Maravilhosa, maravilhosa. Não é à toa que Billy Graham o tinha em grande estima. Ó, ele vai fazer aqui vários apontamentos. Eu só vou agora ler algumas partes que eu grifei. O termo reconciliação pode ser usado para expressar uma ação em que as partes conflitantes chegam a um acordo, ou indicar a condição de que essa união entre as partes é desfrutada e expressada. Essa reconciliação, Paulo diz, nós recebemos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos alcançá-la através do nosso próprio esforço, devemos recebê-la como um dom. O pecado provocou separação. A crucificação de Cristo trouxe reconciliação. O pecado produziu inimizade. A cruz nos trouxe paz. O pecado criou um abismo entre o homem e Deus. A cruz construiu uma ponte entre eles. O pecado quebrou a comunhão. A cruz a restaurou. Em outras palavras, como Paulo diz em Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que precisamos da cruz para a nossa salvação? Ela é realmente vital para o cristianismo. O que exatamente teria conquistado? Passaremos agora a considerar a centralidade do significado da cruz, a centralidade da cruz. E aí ele começa agora, só vou ler esse parágrafo. Para que possamos compreender que a morte de Jesus como sacrifício pelo pecado é o cerne da mensagem da Bíblia, devemos voltar para o Antigo Testamento. A religião do Antigo Testamento era sacrificial desde o princípio. Desde que Abel trouxe cordeiro ao seu rebanho como oferta, e o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Os adoradores de Jeová passaram a oferecer sacrifício a ele. Altares foram erguidos, animais foram sacrificados e seu sangue derramado no período anterior à lei mosaica. Mas sob Moisés, após a ratificação da aliança entre Deus e o povo no Monte Sinai, o que era até certo ponto informal, foi regularizado por meio de ordenanças divinas. E aí, irmãos, ó, eu só li aqui algumas linhas, e para eu concluir, que senão vou me empolgar demais. Os profetas dos séculos 8 e 9 a.C. prestaram contra o formalismo e a imoralidade dos adoradores, mas o sistema sacrificial se manteve em vigência até a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Os judeus conheciam bem os rituais, que incluíam ofertas queimadas, ofertas de pecado, ofertas de bebidas apropriadas, além das ofertas diárias, semanais, mensais, anuais e para ocasiões especiais. Nenhum judeu poderia negligenciar as ligações fundamentais de todo esse processo educativo que ensinava que a vida da carne está no seu sangue e que, sem derramamento de sangue, não há remissão. Aleluia. E aí, meus irmãos, eu só estou aqui com material, mas olha, é magnífico. Ele vai falar sobre o significado da cruz, a cruz, que Cristo nos resgata do pecado. Ou seja, ele tem uma mensagem maravilhosa. E assim ele conclui o capítulo
7, depois calculando o preço, capítulo 7, Aí depois ele vai para calculando o preço, no próximo capítulo. Isso é o capítulo 7. Aí depois tem o calculando o preço, que é o capítulo 9. Mas o que eu queria falar? Gostaram dessas palavras? Ele é bíblico ou não? Mas, pasmem, Stott, ele era universalista. Ou pelo menos na questão dessa questão do inferno, ele, por exemplo, a questão do aniquilacionismo. Aí eu até publiquei para vocês um texto que está no monergismo. Depois leiam lá. O que seria isso? Vou até ler esse texto aqui rapidamente com vocês, uma frase de Stott. Hã? Fiquei surpreso agora. Então, pra vocês verem. Por que eu estou fazendo esse comentário aqui, irmãos? Porque seminário é para isso, é para a gente contra-argumentar também. É para a gente poder... Eu vou até abrir aqui para vocês e vou compartilhar uma frase de Stott, tá? Aqui. Eu vou compartilhar aqui para vocês. Olha só. Fiquei curioso para saber o argumento que ele usa. Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu publiquei para vocês 2 artigos no nosso canal. Deixa eu mostrar aqui rapidamente aqui para vocês, ó. Aqui eu publiquei, deixa eu alterar aqui, área de trabalho, alterar a janela, ó. Joia. Aqui, ó. Eu publiquei esse artigo, aniquilacionismo é bíblico. E aqui, nesse artigo, depois vocês leiam com mais calma, tá? Voltemos ao Evangelho. Tem aqui um apoio muito grande da editora Fiel, né? Ele vem explicando o que é. Eu só vou ler aqui a primeira frase, ó. O que acontecerá com aqueles que forem condenados ao inferno? Eles sofrerão eternamente ou chegará um dia em que serão aniquilados? Entenda mais lendo o artigo a seguir. O aniquilacionismo é a visão de que os perdidos no inferno serão exterminados após terem pago a pena por seus pecados. Então, é isso que defende o aniquilacionismo. Acaba, né? Exato. Ele sofre uma vez e acaba. Por que tem essa ideia? Vamos lá. Agora vamos para o outro texto, que é aqui do Reconsiderando o Aniquilacionismo Evangélico. E aqui o autor, J. I. Packer, vai dar toda uma explicação. E aqui ele vai fazer uma citação de Stott. E eu quero só ler essa citação aqui para vocês. Vou deixar para vocês lerem em casa. Ele contrapõe aí ou não? Então, ele faz uma contraposição e defende a linha da expiação limitada, né? E aqui, ó, olha só a ideia de Stott. Deixa eu só fazer um comentário aqui com vocês antes da leitura, irmãos. Ó. O aniquilacionismo, ele não vai dizer que o inferno não existe, não é isso. Existe, mas da seguinte forma: a pessoa sofre uma vez e deixa de sofrer a eternidade. Seria mais ou menos essa a ideia. Mas vocês concordam que para o aniquilacionismo, para a negação do inferno, é um degrau, é um passo? Concorda? Sim, claro. Né? Fica muito mais... Você tirar o peso da condenação eterna é quase como tirar um peso enorme. E ao mesmo tempo que você tira esse peso da condenação eterna, você se torna mais complacente com aquele que vai para o inferno. No primeiro momento, não tem nenhum problema. Pensando na nossa avaliação humana. Só que vocês concordam comigo? A Bíblia, ela não vai dar essa ideia. Esse que é o ponto. Mesmo que essa ideia seja a ideia mais complacente, mais agradável para nós, o grande problema é porque a ideia do inferno é uma ideia de sofrimento eterno. É uma ideia onde, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, é de castigo. Então, não há essa ideia de aniquilacionismo. E muito menos a ideia da inexistência do inferno. Só a ideia da torre de vigia. Então, a ideia da torre de vigia. Por essa razão que se torna muito perigoso
as ideias do aniquilacionismo ou a negação do inferno. E não só perigoso, a negação do inferno, nós falamos categoricamente que é herético. E o aniquilacionismo, na minha opinião, também é um pensamento herético. No entanto, quem defende essas doutrinas, a gente respeita, no caso. Por quê? Porque eles vão fazer a sua construção. No entanto, eu acho, não estou querendo aqui porque é Stott, mas eu estou querendo dizer para os irmãos, na minha opinião, eu vejo essa ideia como uma heresia também. Mesmo que ela seja uma ideia boa para nós... Sofisticada, vamos dizer. Exatamente, mas ela não é boa para a boa teologia. Porque, na minha concepção, pelo que eu leio nas Escrituras, a Bíblia vai mencionar sobre essa ideia de um castigo eterno. Porque ela acaba sendo quase que um purgatório diferenciado. Porque ele falou que a mesma cegalinha da Torre de Vigia, que eles acham que não existe o inferno literal, que é uma construção simbólica. Exatamente. A higiena, a questão do lixo, que eles falam, que não é literal. Porque a gente fala que é assim, que é o sofrimento, onde o bicho não morre, nunca se apaga, o fogo não se apaga. Então, qual que é o problema, irmãos? Para mim, na minha leitura, são pensamentos heréticos. A não existência, não tenho nem o que falar. E o oh, meu Deus. Aniquilanismo. Oh, meu pai. Aniquilacionismo. E o aniquilacionismo? Eu acho que ele, na minha concepção, ele tem linhas heréticas. Agora, olha que interessante, irmãos. Quando você vai para esse pensamento, você também automaticamente vai para outra linha de pensamento, que é o universalismo. Ora, se eu já estou imaginando que o inferno vai ser um sofrimento pontual, mas não eterno, para eu também abrir a salvação para todos os seres humanos... Dá um choque. Choque. Ela se choca. Eu diria que ela não se choca porque elas se completam. Não, porque assim, se todos vão ser salvos, como vai ser aniquilado? Ah, sim, concordo. Sim, aí nesse aspecto sim. Mas o que eu quero dizer, Júnior, geralmente quem vai para o aniquilacionismo, tentando pôr um inferno mais brando, naturalmente vai pôr uma salvação também mais branda. E Stott também, nesse ponto, ele também era universal, no sentido assim, Jesus morreu por todos. Então, na minha opinião, essas são coisas que não casam. Pastor Rai, vamos lá. O que o seminário defende? O que eu defendo? Eu defendo na expiação restrita. Não é que ela não tenha poder de alcançar todos. Não. A morte de Jesus foi para todos. Como na aula passada, eu falei sobre a mensagem do reverendo Amilcar, dos pratos, aonde o pecado fazia um peso na natureza humana, e uma gota do sangue de Jesus compensava e redimia toda a humanidade. Ou seja, tem o poder de redimir, mas a condição é crer. Logo, quem não crê não é redimido. Logo, a expiação é limitada, não é ilimitada. Então, agora, vamos lá, irmãos, vamos aqui romantizar. Para todos, mas na prática não é. Vamos aqui romantizar. Pastor Rai, quando o senhor faz essa defesa, o senhor está fazendo essa defesa por quê? Porque eu não consigo ver na Bíblia uma salvação geral, ilimitada. Eu não consigo ver na Bíblia essa questão da salvação para todos, ou seja, da redenção geral. Confesso para vocês que eu, não é querendo ser melhor do que as Escrituras, mas humanamente falando, seria maravilhoso. Todo mundo está salvo. Mas as Escrituras não afirmam isso. Jesus não afirma isso, os apóstolos não afirmam isso, e muito menos os profetas. Então eu fico com eles. Claro. Porque não adianta eu ter essa mensagem complacente, porque isso me agrada, e negar a revelação. Sejamos honestos, irmãos. Todo mundo tem um parente que foi atribulado. Um amigo que foi um gadareno.
que é uma pessoa boa, mas nas questões ele joga um demônio. E você acha que a gente não quer essas pessoas no céu? A gente mais queria era estar no céu, mas a pessoa cospe na cruz, nega Jesus, vive no erro. E aí não adianta a gente querer falar coisas em que a Bíblia não fala. Mesmo que o nosso sentimento humano seja falho, e nessa hora é o nosso amor falho mesmo, querendo salvar todos, mas se Deus criou um padrão, quem somos nós para negar a sua revelação? Concorda que é um momento em que a gente está querendo se colocar acima de Deus? Por isso que eu acredito na expiação limitada. Porque a expiação ilimitada, e vocês vão ver aqui na página 498 em diante, vocês vão ver explicações para as duas linhas. Para teoria reformada, que os reformados eles vão ser sempre voltados à expiação limitada, e aí as demais correntes, que são a redenção geral ou a expiação ilimitada. Pastor, tem textos bíblicos que dão uma ideia de uma expiação ilimitada? Tem. Quando a Bíblia fala, por exemplo, a salvação para todos, quando a Bíblia fala, por exemplo, aqui, o mundo inteiro, para todo homem, dá uma ideia. Então, é em cima disso que, por exemplo, Stott e outros pastores, até piedosos, e quando a gente fala de Stott, e olha só, irmãos, Stott, ele era cristocêntrico, ele era bíblico, mas esse era um ponto que a maioria dos teólogos discordam dele e dos reformados, e mesmo ele tendo respeito na academia entre os ortodoxos, esse é um ponto de divergência de Stott. Agora, se Stott, além de ter esse ponto, também fosse um divulgador de uma igreja de portas abertas para qualquer prática, aí, irmãos, aí com certeza Stott estaria à margem das nossas práticas. Está entendendo? Stott, ele tinha esse ponto, mas ao mesmo tempo, no que se diz respeito à vida da igreja, a postura, a santidade, ele era conservador. Então, diante disso, ele ainda é bem visto pelos ortodoxos. E eu estou fazendo esse comentário com vocês porque quando nós pegamos alguns pastores que se enveredaram para terem uma igreja inclusiva e para fazerem agora serem divulgadores da redenção geral, porque eles estão com uma igreja inclusiva, mais ou menos como aquela minissérie lá, tem uma minissérie que passava na Netflix, que é Greenleaf, vocês assistiram? Não? Não. Eu comecei assistindo, depois eu parei de assistir. Mas eu parei de assistir porque, irmão, passava mal. Porque a igreja, assim, pensa numa igreja linda, coral lindo, o pastor fazia aquele fundo musical soul, sabe? Tudo muito perfeito. Mas quando ia ver a vida do pastor na casa, meu Deus, pastor com a vida torta, adultério. A filha do pastor era uma ovelha negra, e aí volta para a igreja, e depois sai com um, sai com outro, aí fala, pelo amor de Deus, mas na presença, diante das câmeras, no púlpito brilhante, sabe, assim, contagiante, mas por trás, ou seja, eu parei de assistir porque eu falava, pelo amor de Deus, não dá para assistir, porque assim, era aquele mix de igreja poderosa, igreja atuante, mas ao mesmo tempo só de roupagem. Então, depois séries americanas, né? Performática, né? Mas olha, muito bem feita a série, a crítica é muito boa, mas eu não sei se vocês já assistiram, eu não sei se ainda está no Netflix, mas pensem bem, uma igreja assim como essa, por exemplo, eles estavam passando por um momento de transição, porque o movimento homossexual estava começando a ser um movimento muito forte na cidade, e o pastor era contra isso, mas agora o pastor estava reformulando a sua teologia, porque afinal de contas Deus é amor. Está entendendo? Ou seja, então, você vê que é uma igreja politizada, política. E em cima disso, vocês acham que uma igreja assim vai ter uma redenção geral, uma expiação ilimitada? Claro que vai. Vocês estão entendendo? Ou seja, agora Stott pensava dessa forma por causa dos textos bíblicos, mas ele não tinha, pelo menos até onde eu sei, essa concepção frouxa com relação à moralidade, com relação aos bons costumes, com relação às práticas. Estão entendendo? Santidade, né? Ficou claro? Isso é de se espantar, né? Vindo do John Stott, isso eu mesmo fiquei espantado.
de se espantar. Então, deixa eu só ler a frase aqui, mas vocês compreenderam, então, esse debate, e deu para ficar claro? Tá Sim, bom? claro. Tá? Posso E fazer a uma nossa pergunta, linha... professor? Hã? Posso fazer uma pergunta rapidinho para o senhor? Claro, pode fazer. A respeito do inferno, lá em Apocalipse 20 vai falar que Satanás, né, o enganador, ele será jogado no lago de fogo, junto Sim. com a besta. O senhor acredita que o inferno e o lago de fogo são diferentes, assim, lugares? Olha, Gil, eu particularmente, eu acredito que não, que é o mesmo lugar de condenação que será para todos aqueles, né, no caso, que seguirem direto ou indiretamente a Satanás e os demônios. Então, para mim, não há uma diferença. Para mim, é um lugar. Claro que a Bíblia ela não fala detalhadamente sobre isso, uma passagem aqui, outra acolá, e principalmente no livro de Apocalipse. Então, com base nisso, eu acredito ser aquele lugar de tormento, de fato, onde o fogo nunca se apaga, onde o sofrimento nunca termina. Então, é o que eu acredito. Agora, como que vai ser tudo isso? É muito enigmático, né? Por isso que surgem essas ideias do aniquilacionismo. E olha só que interessante, irmãos, uma última coisa aqui. Dá para nós compreendermos o que é uma eternidade de gozo e conquista para todo sempre? Dá para a gente compreender o que é isso? Dá para a gente aceitar que virá um período de desfrute, de realizações, que todo filho de Deus vai ter. Mas dá para a gente visualizar a eternidade ao lado de Deus, num lugar maravilhoso para sempre? A gente aceita como uma verdade doutrinária. Mas quando nós tentamos introjetar essa ideia, foge de nós, não foge? Foge ou não? Claro. Claro, é É eterno. difícil, Sim. Nós vivemos um Não dia é, após o outro. A gente não espera o dia da morte, não é não é? fogo literal, como a gente pensa aqui. Não, então, eu estou falando da eternidade boa, e se eu não consigo compreender a eternidade boa, como que eu vou conseguir entender a eternidade de Ruim. condenação? É. O que nossa mente natural faz? Tenta diminuir o sofrimento. É daí que surgem ideias como o aniquilacionismo. Exato. Então, se Deus ele deixou na sua revelação que é real o inferno, que o diabo existe, que o inferno foi criado para Satanás e para os demônios, os seres humanos vão pular porque negam Jesus, ponto passivo. Como eu, limitado, vou explicar uma condenação eterna de um arqui-inimigo e de demônios e de gerações que nós somos limitados? Então, por isso que o aniquilacionismo ele nasce como uma resposta para apaziguar a nossa consciência limitada. Mas o fato de apaziguar a nossa consciência limitada não nega a verdade bíblica. É. Quer ver outra coisa também que a gente tem que conviver com muita tranquilidade? Como é que nós iremos conviver a eternidade ao lado de Deus, sabendo que entes queridos nossos estão no inferno, queimando a vida toda? Essa é uma realidade, uma incógnita, que se nós formos pensar hoje, nós vamos para uma fuga. A gente já começa sofrendo antecipadamente. Ainda mais sabendo de parentes que morreram no pecado. Pronto, a gente nem consegue dormir. Agora, por que nós temos dificuldades de compreender isso? É simples, somos limitados. Somos fadados à limitação e à pequenez. Deus, sendo eterno e pleno e santo, nos dará competência e capacidade de saber conviver com isso sem que soframos. Agora, isso será um milagre na vida de um servo de Deus. Mas se a gente ficar tentando dar explicações aqui, aí que a gente adoece. Principalmente quando Deus nos livre e guarde, vemos pessoas como foi Davi ver Absalão morrer tragicamente. O que fez Davi ter o final da sua vida descansando nos braços do Eterno? Porque se Davi ficasse pensando nisso,
Davi talvez teria seus dias reduzidos. Vocês entendem que existem coisas que a gente não pode nem argumentar, porque estão muito além da nossa capacidade. Uma coisa eu sei, que Deus é um Deus de amor e jamais desejou que homem algum fosse para lá. E se alguém no universo sofre com o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, vá para o inferno, é Deus. E se Deus consegue existir para sempre com essa realidade, por que nós não conseguiremos ao lado dele? Entendeu? É bem simples. Tá bom? Tudo bem? Então, joia, Gil. Respondi? Fugi da pergunta? Não, ok, professor. Tranquilo. Joia? E agora vamos para a frase de Stott? Pode falar, Júnior. Falando do inferno, né? O inferno, eu acho que são dois lugares distintos. O inferno e o Lago do Fogo, eu acho que são, meu ponto de vista, né? Distinto. Um é mais, por exemplo, igual punição. Você vê uma cadeia no sentido humano. Existe uma pena mais severa para aquele que merece uma pena mais severa. Quando eu disse que é a mesma coisa, Júnior, é porque na aula de escatologia, Gil, nós tratamos desse assunto. Talvez, que eu não queria gastar muito tempo, é mais ou menos assim, a sala de estar e o lugar, entendeu? Seriam áreas diferentes, mas está dentro do mesmo contexto. Eu lembrei um anexo. Eu vou agora, para tirar dúvida, para não ficar com dúvida aqui, agora o Gil lembrou. Júnior, lembra da parábola e Maíssa? Lembram da parábola do rico e do Lázaro? Ah, sim. Lembram? Sim. Lá, quando Jesus começa a falar, ele não diz parábola, né? Ele disse que existia um homem. A ideia é que Jesus ali está descortinando a eternidade. Uhum. Então, como que é o céu? Ali na perspectiva daquela história. Dá para ver que é uma sala de estar celestial e uma sala de estar infernal, entendeu? Sim. Mas já é um lugar de gozo eterno e de sofrimento eterno, que ainda não é a sala principal, mas já é uma sala de estar, é uma recepção, entendeu? Entendi. É porque o lago de fogo e enxofre seria o dia, de fato, da grande condenação. É o desfecho. É o momento da execução. Como você falou, está na cadeia, mas ainda não foi julgado a pena de morte ou prisão perpétua, vamos dizer assim, está preso temporariamente. Seria mais ou menos isso. Então, quando eu falo que é o mesmo lugar, é nesse sentido. Já é um lugar, né? Agora, é óbvio, são coisas que a Bíblia vai mostrar que são estágios diferentes, né? Então, é em cima disso, tá bom? O aniquilacionismo, na verdade, seria um prêmio para o ímpio. Sim. É um prêmio, exatamente. Só vamos ler a frase do Stott para a gente ir para o próximo. Aqui, ó. Diz Stott: eu acho o conceito de tormento consciente eterno emocionalmente intolerável e não compreendo como as pessoas conseguem conviver com isso sem cauterizar seus sentimentos ou esfacelá-los com atenção. Mas as nossas emoções são um guia instável, não confiável para nos conduzir à verdade e não devem ser exaltados ao lugar de suprema autoridade em determiná-las. Minha pergunta deve ser, não o que me diz o meu coração, mas o que diz a palavra de Deus. Então aqui, na realidade, ele está fazendo uma citação, e aqui ele pôs até o material que ele se baseia de Stott, pode ver. Então depois, se vocês quiserem saber mais sobre isso, aqui ele põe 27. E aí ele vem aqui com a resposta, dando a fonte. Stott está nessa fonte aqui. De fato, irmãos, quando você começa a querer trabalhar em cima dessa palavra, dessa ideia, pensando um pouco a respeito disso, na perspectiva da nossa opinião, dos nossos sentimentos, irmãos, a gente vai enlouquecer. Mas por isso que a gente tem que buscar na palavra. Segundo Stott, ele busca na palavra de outra forma. Eu, particularmente, eu não vejo um problema nisso. E aqui, depois... Ele acha, no meu entender, nesse texto dele aí, nesse parágrafo dele, ele faz uma análise crítica de que a nossa análise é muito sensacionalista. Sim, exatamente. Emocional. Tem que ser pela palavra, segundo ele, que na palavra ele busca
mas um conceito para isso, Por isso que nasce o universalismo para ele. Exatamente. Porque, querendo ou não, o universalismo ou o aniquilacionismo acaba sendo menos humanista, mais humano, é mais racional. Porque, olha só, como alguém que cometeu um pecado no tempo vai ser julgado para todos sempre. Então, o seu julgamento também terá um tempo. Por isso que ele passa pelo aniquilacionismo. Eu não penso dessa forma. No entanto, eu respeito, como eu disse, o que me faz ainda lê-lo são fatos não por causa disso, mas são por causa da sua base em outras coisas, a maneira em que ele escreve, a maneira... Então, percebam, irmãos, até mesmo dentro de alguns autores que são realmente referendados, a gente vai ter opiniões como essa, tá bom? Tá, eu quis passar para vocês aqui para poder enriquecer o material sobre a expiação. 90% conservador com 10% liberal aí. Por exemplo, a gente poderia dizer algo assim, Júnior, entendeu? E agora, se ele for frouxo nas questões de moralidade, de contextualizar, fazer o evangelho contemporâneo, irmãos, esquece tudo. Toda essa ortodoxia é só catedrática, é só doutrinária, mas não é prática. Aí você vira a página. Tudo bem, meus irmãos? Podemos ir para o próximo material? Joia? Bora. Fechou? Bora, então. Bora. Então, vamos lá. Então, agora, irmãos, vamos aqui, eu vou compartilhar com vocês. Na página de número... agora vamos entrar aqui no material que é a ressurreição de Jesus. A ressurreição, capítulo 28, tá bom? Capítulo 28, a ressurreição de Jesus. Vamos lá. Então, eu vou, ao invés de ler o livro, nós vamos direto para o resumo do Gruden, tá bom? Em virtude do horário. Para a gente poder agora gastar todo esse tempo na ressurreição e depois, por último, se der tempo ainda, no resumo, a gente fala sobre os ofícios, tá bom? Mas vocês vejam bem, vocês percebem como a questão da expiação dá pano para manga? Vocês entendem por que eu estou sendo muito cauteloso com essa doutrina? Porque quando a gente concluir a ressurreição, nós vamos para os ofícios de Cristo e depois nós vamos para as aplicações das doutrinas da redenção. Ou seja, a gente vai... Então, de fato, nessas duas aulas que a gente fez, né? Semana passada e hoje, querendo ou não, já deu, eu diria, um resumo para o próximo bloco, para a parte 5 do livro. Vai ficar muito mais fácil de entrar lá. Mesmo que não tenhamos muitas aulas, porque esse módulo nosso, a gente só vai ter 8 encontros, hoje nós estamos no 4º encontro, então vai faltar ainda os 5, 6, 7, 8, mais 4, porque em virtude dos feriados que tomaram os nossos dias. Então, mesmo assim, já vai facilitar. Agora, por exemplo, sobre a doutrina da ressurreição. É consenso entre as nossas igrejas que nós não temos dúvida sobre isso. A ressurreição e a ascensão. Então, é mais fácil para nós trabalharmos em cima disso. Concorda? A expiação já é mais complexa. Não é tão... A ressurreição não é tão polêmica. Agora, a expiação, quando deságua nas questões, nas linhas pelagiana, arminista, reformista, aí é que a ideia de Orígenes, o caroço do angu. A ideia de Orígenes, por exemplo, quando fala do resgate feito, né, a Satanás, a teoria governamental, a influência moral, a teoria pelo exemplo. Aí, realmente... De origem é a mais polêmica de origem, as outras são mais... mais tranquilas. Mas mesmo assim, você vê, e, por exemplo, até essa questão que hoje a gente trabalhou do credo, de descer ao inferno. Sim. Entendeu? Isso gera mais debate, e por isso que eu falo, a ressurreição para nós, pelo menos nos nossos dias, não é um assunto tão questionável, né? Vamos lá, então, irmãos, vamos aqui para o resumo do nosso livro. O direito fala é mais pacífico. Como? No direito fala é uma questão mais pacífica. No direito, tá vendo? O Júnior está enriquecendo com terminologias muito boas, né? A nossa aula, né, Gil e né, Maísa?
Ele usa uns termos no direito e tal, isso é legal, isso é legal. Isso aí, Júnior, pode... Então, vamos lá, meus irmãos. Então, vamos pegar aqui o material agora, o resumo. Vamos trabalhar aqui na ideia, no livro Ressurreição. Vamos aqui para o resumo, tá? Joia. Gil, dá para ver? Sim, pastor. Então, consegue ler aí para nós? A ressurreição. A ressurreição. Primeiro, evidências do Novo Testamento. Os evangelhos contêm testemunho abundante da ressurreição de Cristo. Veja Mateus 28, do 1 ao 20, Marcos 16, do 1 ao 8, Lucas 24, do 1 até o versículo 53, João capítulo 20, do 1, 21 e 25. Além dessas narrativas detalhadas nos 4 evangelhos, o livro de Atos é um relato histórico da proclamação de que os apóstolos fizeram da ressurreição de Cristo, da contínua oração a Ele dirigida e da confiança nele como aquele que está vivo e reinando no céu. Joia. Ou seja, o que o autor está mostrando aqui é que não há dúvida sobre esse tema nas páginas do Novo Testamento. Se alguém quis colocar alguma dúvida, foi por parte de quem? Dos líderes religiosos, tentando criar uma nova teoria, uma narrativa, ou hoje em dia a gente usa muito essa expressão narrativa, mas eu prefiro a antiga palavra mesmo, uma mentira, né? Criando uma mentira sobre a ressurreição. Já que Jesus tinha ressuscitado, já que os soldados ficaram espantados, já que houve anjos, já que houve testemunhos, então eles tentaram criar uma mentira. Mas essa mentira caiu por terra, por quê? Porque o Cristo ressurreto ficou durante 40 dias aparecendo para muita gente. E eu não sei se vocês se recordam, em um dos momentos da sua manifestação, ali durante esses 40 dias, Jesus apareceu por mais de 500 pessoas. Possivelmente, naquela ocasião, em Atos 1, quando ele é levado aos céus, no Monte das Oliveiras, ali era esse episódio das 500 pessoas. O que vocês acham? Deu uma sacudida na roseira ou não a ressurreição logo no início da igreja? Com certeza. Foi fantástico, foi simplesmente maravilhoso. Então, sobre essa questão, o Novo Testamento não vai pôr dúvida. O Novo Testamento vai trabalhar com firmeza, com clareza, e podem ver que os apóstolos, de uma forma geral, eles eram o quê? Testemunhas da vida de Jesus, do ministério de Jesus, da morte de Jesus e principalmente da ressurreição de Jesus. Então, o Novo Testamento todinho vai validar isso de forma maravilhosa. E alguns que foram acrescentados depois no ministério, como é o caso de Estevão, por exemplo, ele tem uma visão do céu aberto e vendo Jesus sentado à destra do Pai. Ou seja, ele não viu o Cristo ressurreto ali, propriamente dito, do lado dele, mas ele teve uma visão do trono. Magnífico. Desse Cristo que, ressuscita. Tá bom? Tudo bem até aí? Ok. Tranquilo? Então, o segundo ponto aqui, Gil, leia para nós. Aqui, a natureza da ressurreição. A ressurreição de Cristo não foi simplesmente um retorno da morte, à semelhança daquela experimentada por outros antes dele, como Lázaro, em João 11, do 1 ao 44. Porque senão Jesus teria submetido à fraqueza e ao envelhecimento, e por fim teria morrido outra vez, exatamente como todos os outros seres humanos morreram. Então, as demais ressurreições que falam no Velho Testamento, que o profeta Eliseu e Elias fizeram, as ressurreições que acontecem no Novo Testamento, feito por Jesus, e depois até no ministério apostólico,
Essas ressurreições são ressurreições específicas para evidenciar um milagre de Deus, mas a vida ainda é finita, é limitada. E aquelas pessoas voltam a morrer. Já Jesus, de forma diferente, não. A ressurreição dele foi uma vez por todas. Então, é uma nova categoria de ressurreição. O termo é o mesmo, mas o acontecimento é distinto. Lázaro... É impressionante que ele comeu, né, pastor? Como? É impressionante que ele, mesmo que esse corpo ressurreto e, vamos dizer assim, glorificado, ele comeu, né, essa comida nossa. Comeu peixe. Vamos voltar para o debate anterior lá de desceu e pregou aos espíritos em prisão. Vamos lá. E aí, como pode? Como pode? O Nazareno aparece lá no Mar da Galileia, enquanto o Pedro e os demais apóstolos estão pescando, e aí ele faz uma fogueira e ele tem peixinho ali. Ele pesca sem rede, ele pesca sem o anzol e sem a vara, faz um fogo, come com os apóstolos, passa por paredes porque ali dá para ver que os apóstolos, a Bíblia não fala, mas dá uma ideia de que eles estão com portas fechadas, tanto é que eles se espantam, ou seja, o corpo ressurreto de Jesus, ele tem um poder espiritual sobre a matéria, mas ao mesmo tempo ele é matéria. Pode ver que as mãos dele são furadas, ele pede para Tomé tocar nas mãos, e aí onde entra aquilo que eu falei. Se você tentar explicar tudo isso sem a ótica da fé, você não consegue. É aí onde surgem as teorias dos gnósticos, né? De que é um espírito, mas não é corpo. E aí a fé vai deixar bem claro que é corpo. Que corpo? Glorificado. E o de Lázaro? É corpo, mas não é glorificado. É o corpo limitado. Uhum. Em um corpo houve um milagre para a preservação da vida por um tempo, para que a glória de Deus seja manifesto por meio daquele pelo qual foi agraciado pelo milagre, e no outro é um milagre pelo qual a glória de Deus é manifesta para sempre, sendo, como dizia o meu professor José Carlos, o precursor de um homem no céu que abre a porta para todos os homens. Meu professor José Carlos dizia: eu sei que eu vou para o céu, porque Jesus Cristo, como homem, ressuscitou, e ele entrou no céu, e ele é o primogênito de toda a criação, que ele agora entra e abre as portas do céu para todo aquele que seguir os passos dele ou crer nele. Então é fantástico essa ideia. Então a ressurreição de Jesus é diferente das outras ressurreições, mas o termo é o mesmo. Claro. Tá bom? Tudo bem até aí? Claro, tranquilo. Né? Tranquilo, sem muita dúvida, né? Não. E agora vamos para o livro-texto, irmãos. Aqui no segundo ponto, a natureza da ressurreição de Jesus, vão vir vários parágrafos, vários, né? E ali depois vai ter uma citação que é o professor Harris. O professor Harris diz, acharam? Qual que é? No capítulo da ressurreição, Júnior, tá lá, do Gruden. Tá lá. 1. As evidências do Novo Testamento. 2. A natureza da ressurreição de Cristo. Não está assim? Deixa eu olhar aqui. Aí você vai ver que... tá, achei. Isso. No seu livro, que página que é? 830. Ótimo. No nosso, Gil, é 511. Tornado perfeito. Oi? É a ressurreição de Cristo, um corpo físico tornado perfeito, não é isso? Aqui está a citação assim, olha, vem uma citação que é do professor Harris, diz, a ressurreição de Jesus não foi a sua transformação para um corpo imaterial. Achou? Deixa eu olhar aqui. Você está dentro do capítulo 28, no item 2, a natureza da ressurreição de Cristo vem... Achou? Nossa, é 511, né? Na nossa, na página 511, é que o Júnior está com a nova edição. Qual é o parágrafo seu que você está falando, que você citou? Seria a citação. É uma citação que tem do professor Harris. Tá. Achou?
Está bem no meio Deixa eu olhar aqui. Se você pegar a parte 2, Júnior, a natureza da ressurreição... Estou vendo aqui. Isso, aí você vai ver o primeiro parágrafo, segundo, sim. Terceiro, quarto, eu acho que é no quinto parágrafo. Ah, tá. Então é isso, deve ser no quinto. Isso. Murrow Harris propôs recentemente uma impressão alternativa para os versículos citados acima, especialmente os que mostram Jesus aparecendo e desaparecendo em diferentes ocasiões. Ele diz que esses versículos mostram que, embora Jesus pudesse, às vezes, materializar um corpo físico, sua existência habitual era em forma não física ou não carnal do seu corpo espiritual. Além disso, quando após 40 dias ele subiu aos céus, Jesus renunciou permanentemente a qualquer outra materialização de um corpo físico. O professor Harris diz. Acharam? Eu achei. Achou? Aí vem a citação. Eu gostei desse comentário. Ó. A ressurreição de Jesus não foi sua transformação para um corpo imaterial, mas a sua aquisição de um corpo espiritual, que podia materializar-se e desmaterializar-se à vontade. Quando Jesus decidiu aparecer a várias pessoas de forma material, era apenas o corpo espiritual de Jesus, da mesma forma quando ele não estava visível ou tangível. Após 40 dias, quando terminaram suas aparições na Terra, Jesus assumiu de modo único de ser visível aos habitantes do céu, mas sem um corpo carnal. Em seu estado ressurreto, ele transcendia as leis normais da existência física. Não mais estava preso às limitações espaciais ou materiais. Eu gostei dessa abordagem, porque é interessante, tá, irmãos? Tá? Mas para nossa mente humana é complicado, né? Conceber a ideia de ver Jesus em matéria e ao mesmo tempo podendo se transformar em corpo espiritual. É difícil conceber essa ideia para a gente não ter. Mas então, por isso que eu gosto de é pela fé mesmo. Não, não tem essa citação, não. Não tem? Desse aí, não. Começa aqui, ó. Começa aqui, ó. A explicação e a base bíblica, a ressurreição e a ascensão, né? Evidência do Novo Testamento. Aí vem depois, no 2, a natureza da ressurreição de Cristo, um corpo físico tornado perfeito. Tá. Ele não fala desse... Eu vou providenciar depois também esse livro, nessa nova edição, para facilitar os futuros alunos. Porque, na realidade, o meu livro tem muita anotação, então eu gosto de guardar todo o meu material. Até mesmo os resumos que eu impresso, eu faço anotações. Então, eu guardo porque são ferramentas... É uma citação de uma pessoa? Ele que faz a citação? O Harris falou, né? Isso. No quinto parágrafo, Júnior. Então, mas é que no livro do Júnior é diferente. A natureza da ressurreição de Cristo, um corpo físico tornado perfeito, é isso? Aí tem uns parágrafos. Isso. É isso aí. É isso mesmo. Sim. Tá? Por que eu quis comentar aqui, irmãos? Olha só. O que eu quis comentar aqui com vocês? Eu quis comentar dessa forma porque eu sei que é tudo muito, muito amplo. Por outro lado, é aquilo que nós aprendemos, é uma perspectiva de fé. E por ser uma perspectiva de fé, o comentário aqui do Harris eu achei interessante. No entanto, é um comentário interessante. Eu, particularmente, não tenho dificuldade nenhuma de desassociar os corpos. Eu quero acreditar que ele, como Deus, como Todo-Poderoso e como homem que ressuscitou, e também ele é 100% homem, mas é 100% Deus, essa questão da espiritualidade, da materialidade, para mim eu não vejo como nenhum problema. Eu sei que para nós isso é um problema, porque nós estamos diante da perspectiva da materialidade. Mas Deus, ele é
Ele é tudo que ele deseja ser e ele pode ser tudo que ele quiser ser. Então, diante da supremacia dele, essa questão de conviver na materialidade e na imaterialidade, eu não vejo nenhum problema. Por exemplo, quando Jesus apresenta-se para Paulo, foi o Jesus espiritual ou foi o Jesus material? Para mim é o Jesus ressurreto, glorioso. Pastor, mas Jesus, depois que ele se eleva aos céus, ele não está numa dimensão diferente daquela pela qual ele esteve aqui os 40 dias? É bem possível que sim. Quando nós entendemos essa diferenciação? Em Apocalipse 1. Porque em Apocalipse 1, quando Jesus se revela a João, João vê uma figura de um Cristo glorioso. Tudo bem que a visão de Jesus para João foi uma revelação do Cristo glorioso. Agora, e quando Jesus se revelou para Paulo, foi o Cristo glorioso? Na minha perspectiva, sim. Mas seria também o mesmo Jesus que entrou ali junto com os apóstolos? Nenhum problema. Eu acredito que essa é uma dimensão que cabe a ele e ele pode tudo, e nada impede dele se manifestar de forma, eu diria, com aparência humana, com uma mão furada, ou como um glorioso. Eu sei que hoje, para nós, a figura dele glorioso é muito mais forte. No entanto, eu não vejo nenhum problema, tá bom, meus irmãos? Então, eu só fiz questão de comentar com vocês aqui, porque essa natureza da ressurreição de Cristo, ela é bem interessante, e o autor aqui vai trabalhar bastante sobre essas questões. Acho que o meu parágrafo aqui talvez fala o mesmo assunto, mas não cita esse teólogo aí, não. Não, tudo bem, não tem problema. Como eu não estou com o teu material, então eu só quis, né? Irmãos, então, eu fiz até uma anotação aqui, falando um pouco sobre... confere aí o meu parágrafo, começa assim dizendo, ó. É verdade que, ao que tudo indica, Jesus era capaz de aparecer e desaparecer de vista muito subitamente. É assim que começa o de vocês? Não. Mas devem ter o cuidado de não tirar... Ah, não, esse daí é um outro parágrafo. Esse daí é o penúltimo parágrafo na página 510. Ah, o outro vem antes? Aí, não, vem depois. Aí depois, o próximo parágrafo. Leia o próximo parágrafo. Vou ver o próximo. O próximo já fala assim, tanto o Pai quanto o Filho participaram da ressurreição. É o 3. Então, eu não vou saber te dizer. Certo, tá bom? Certo. Uhum. Bom, irmãos, deixa eu só aqui apaziguar o coração de vocês sobre essa questão. Lembram quando o Felipe ele é arrebatado? Ele está falando com o etíope? Ah, eu quero também. Então, ali me explica aquele arrebatamento. Aquilo lá foi ele, na verdade, ele foi para outro lugar, né? Então, o arrebatamento dele não foi como foi o arrebatamento, por exemplo, de Enoque, que subiu aos céus. Trasladado. Nem o de Elias. Que foram transladados. Foi um arrebatamento de localidade, de uma região para outra. Exatamente. Foi um milagre ou não foi um milagre? Foi. E como... Me explica isso. Dá para explicar? Porque a questão de trasladar, às vezes você está no outro país, você é trasladado. Às vezes uma pessoa morre, e é a mesma coisa de sair de um lugar para outro, né? Dentro do mesmo... Sim, mas aí no caso seria uma coisa mais comum nesse sentido. Morremos, mas aí é na perspectiva religiosa. Agora, ali não é um milagre, propriamente dito? Claro. Vamos lá. Diante dessa perspectiva, perceba, irmãos, olha como fazer teologia ortodoxa é agradável. A gente não tem nenhum problema de contra-argumentar ideias, pensamentos, etc. e tal, e quando chegamos diante de um milagre, a gente aceita. Para mim, o arrebatamento de Filipe, o evangelista, foi tão espetacular quanto Pedro andar sobre as águas. Uhum. Quem mais andou sobre as águas na história da igreja ou na história mundial? Mas ninguém. Isso foi fantástico. Quem mais foi arrebatado que nem foi arrebatado Felipe, o evangelista? Mais ninguém. Por que eu estou fazendo esses apontamentos?
explicar milagre, não tem como explicar milagre. Ou a gente crê ou não crê. Então, por que eu estou falando sobre essas coisas menores? Para chegar na coisa maior, que é a ressurreição. A ressurreição de Cristo é o grande apogeu das conquistas. Logo, qual é a diferença dele ter um corpo imaterial e um corpo material? Um corpo todo-poderoso e um corpo que pode elevar-se aos céus e descer dos céus, entrar onde ele quiser. Nenhum problema. Ele faz tudo. Ele faz exato, tudo. Exato. Tá bom? Beleza, então? Ó, deixa eu só fazer um apontamento aqui agora, para a gente concluir aqui, para a gente abrir a última chamada. Okay. Quando nós pensamos em Adão e Eva, possivelmente o corpo que eles tinham era um corpo perfeito, mas possivelmente, se eles não tivessem pecado, isso é uma especulação, tá, irmãos? Adão e Eva viveria durante, sei lá, seus 1000 anos, e de repente a energia deles diminuiria como uma estrela. Como tudo na vida. Pode ver que tudo na vida tem uma energia. Tem um ciclo, não tem? Uhum. Inclusive, na palestra que eu mandei para vocês do Luiz Saião, falando sobre Israel nos dias atuais, logo no começo ele pega e começa a mostrar um pouco sobre a história de Israel. Ele pega algumas oliveiras. Oliveiras que foi feita uma pesquisa e foi datada, aquelas oliveiras do Jardim de Getsemane, tem 2000 anos. Olha que coisa fantástica. Dura muito a oliveira, dura muito. Então, 2000 anos de história. Dura demais. Olha só que coisa fantástica. Mas uma hora a oliveira vai morrer. Sim, claro. Adão e Eva, como que deveria ser, deduzimos, isso é uma especulação, a ressurreição deles? Eles apagariam sua energia, sem pecado, e voltariam a ser agora o quê? Um corpo glorificado para sempre, sem pecar. Concorda? Porque dá para ver que quando Deus cria Adão e Eva, cria com propósito, mas com propósito para que eles vençam o obstáculo, para que eles entrem numa eternidade. Porque olha só que interessante. Quando nós... Era perfeito ou relativamente perfeito? Então, eles eram perfeitos. Eu não sei te dizer, você me pegou. Essa aí você me pegou. Eu nunca pensei sobre isso. Mas eu acho que relativamente, porque já que eles pecaram, né, relativamente perfeito. Eu acho que sim, porque se eles fossem perfeitos, por exemplo, o corpo glorificado, o que a Bíblia nos fala? Que nós entraremos num lugar onde não haverá carne nem o sangue, dando uma ideia do quê? De imperfeição. Exato. Então, depois que tivermos um corpo glorificado, não teremos mais condição de pecar, que agora será... Mas Adão e Eva, se eles tiveram a condição de pecar, então, o que nós deduzimos? Que o corpo pelo qual eles foram criados, capacidade cognitiva, emocional, etc., eram limitadas. Então, assim como uma figueira dura seus 2000 anos, sei lá, Adão e Eva durariam seus 2000 anos, morreriam e seriam transformados com o corpo glorificado agora para viver do lado de Deus para sempre. Mas houve a ruptura. E Jesus voltou, nasceu para quê? Para ser o elo dessa ruptura, né? E eles não passariam pelo juízo também, né? Então, é por isso que a gente entende que não, né, Júnior? Porque não pecou, né? Não tem do que ser julgado, né? Só tem que ser aprovado. Então, eu estou falando tudo isso para falar um pouco sobre essa questão que a energia no nosso mundo e na criação, sempre ela é finita. Assim como a vida ela é finita nesse corpo. Mas no corpo glorificado não é finita. Por quê? Porque aí tem uma atuação espiritual, tem uma atuação de Deus. Interessante, né? Verdade. Tá bom? Verdade. Beleza? Tudo bem? Deus tira nossa corrupção, né? Maravilha. Tá bom? Então, para a gente fechar esse ponto, na página 513, Júnior, antes do terceiro ponto, seria o penúltimo parágrafo. Antes do terceiro? Antes do... O Pai e o Filho participaram da ressurreição. Tá assim, caso Jesus quisesse ensinar-lhes... Achou? Achei. O meu é um tema só. Tanto o Pai quanto o Filho participaram da ressurreição. É um só parágrafo grande. Tudo bem, isso. Mas tem um parágrafo anterior, não tem?
Não. Finalmente, há uma condenação. Deixa eu ver. Não tem não. Não. Anterior, não. O meu... Anterior, as linhas anteriores à parte 3. Sim, a anterior, o último, o anterior tem um último, que é verdade, que ao tudo indica, eu falei, Jesus era capaz de aparecer e desaparecer de vista muito subitamente. Mas Tá diferente a sua edição. É Eles fizeram algumas alterações. Então, eu queria só ler aqui uma frase que eu anotei, ó. Resumindo, se Jesus e os autores do Novo Testamento tivessem desejado nos ensinar que o corpo ressurreto era habitual e essencial, imaterial, eles poderiam tê-lo feito, mas em vez disso, forneceram muitas indicações claras de que era normalmente físico e material, apesar de ser um corpo aperfeiçoado, liberto para sempre da fraqueza, da doença e da morte. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o corpo de Jesus. E o Novo Testamento deixa essa mensagem clara de que o corpo de Jesus ele tem essa correlação, é um corpo perfeito. Hã? Narra de novo aí, porque pode ser o 4 aqui, o meu. Pode ser que seja o 4. O 4 é o significado doutrinário da ressurreição. Então, a importância da doutrina da ressurreição, o 4. Então, no 3 é o pai e o filho, né? Mas eu estou ainda no 2. E no 2 eu peguei um parágrafo do 2. Oxe, o 2? Não tem o 2? O 2 é o meu. O 2 é assim, a natureza da ressurreição de Cristo, um corpo físico tornado perfeito. Aí tem parágrafo 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Nessa versão nossa, ela tem mais parágrafos, Júnior. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 parágrafos. Tudo nesse aí? Entendeu? Por isso que... bom, para o futuro eu vou estar tendo que trocar a edição. Mas o que eu quis dizer, só para a gente concluir aqui, irmãos, essa realidade... Então, o corpo de Jesus, ele era um corpo aperfeiçoado, um corpo material e físico e também espiritual, que se intercalavam. Claro que quando ele foi para o céu e está à destra do Pai, ele está de forma gloriosa. Como é tudo isso? Nós não sabemos, nós deduzimos, nós entendemos pela mensagem do Novo Testamento aquilo que a Bíblia trata. Mas uma coisa é certa, ele não está preso nem à fraqueza, nem à doença, nem à morte. Pelo contrário, ele é rei, e só lembrando das doutrinas que aprendemos, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Ok. Tranquilo? Deixa eu parar a gravação, que já passamos até alguns minutos, tá bom? Ok. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo. Então tá bom.